Atos capítulo 6. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Versículo 15. Quando estudamos nos evangelhos os 2 episódios da multiplicação de pães e peixes, algo chamou a minha atenção. Na primeira multiplicação, sobraram 12 cestos cheios de alimento. Já na segunda, sobraram 7 cestos. Então pensei, o Senhor escolheu 12 discípulos e depois 7 diáconos foram eleitos. A multiplicação, porém, não se tratava mais de alimento, mas de pessoas, pois se multiplicava o número dos discípulos. No lugar do pão e do peixe, crescia a palavra de Deus e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja cristã estava crescendo e sendo alimentada pelo sólido e suficiente Evangelho do Reino. Enquanto, porém, estivermos neste mundo de pecado, o ditado de que quanto mais pessoas, mais problemas, continuará sendo uma realidade. Não foi diferente com a igreja primitiva. Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Estava acontecendo uma acepção entre as viúvas helenistas e as viúvas hebreias. Os helenistas eram judeus de fala grega, convertidos ao cristianismo. Ainda havia um certo preconceito, e esta questão precisava ser resolvida com urgência. Numa convocação extraordinária, os 12 apóstolos reuniram a igreja e propuseram a eleição de 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, que ficariam encarregados de atender às necessidades da comunidade. Foram os primeiros diáconos da igreja cristã. Dentre eles, contudo, um merece considerável destaque. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Devidamente investidos, os diáconos deram início a uma sagrada obra em comunhão com os discípulos. Era um trabalho tão importante quanto o ministério da palavra. O serviço daqueles 7 diáconos proporcionou o crescimento e o fortalecimento da igreja cristã primitiva. Estevão, além de servir às mesas, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Seu modo de falar deixava os líderes judeus sem palavras. Inspirado pelo Espírito Santo, suas palavras e obras despertaram tamanha inveja que o povo, os anciãos e os escribas o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Mas apesar das testemunhas falsas, da ira que lhes consumia o coração e do temor de que aquele servo de Deus continuasse convertendo mais judeus, nada disso os impediu de contemplar, provavelmente, uma cena que jamais haviam visto. Iluminado pela glória do invisível, cheio do Espírito e tomado de santo temor, o rosto de Estevão brilhava como a face de um anjo. Sobre Estevão, declara Ellen White: não somente falava no poder do Espírito Santo, mas também era claro ser ele um estudioso das profecias e instruído em todos os assuntos da lei. Habilmente defendia as verdades que advogava e derrotava completamente seus oponentes. Em relação a ele, cumpriu-se a promessa: proponde, pois, em vossos corações não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Lucas 21, versos 14 e 15. Atos dos Apóstolos, página 54. Ninguém conseguia refutar as palavras de Estevão, porque, na verdade, não eram palavras dele, mas do Espírito Santo. Entrega completa, amados, requer renúncia completa e completa dependência de Cristo. Estevão estava disposto a sofrer o que fosse por amor a Jesus. Não havia ninguém ou nada que ele amasse mais
do que a seu Salvador. E o mesmo brilho que um dia foi revelado no rosto de Moisés foi visto no rosto de Estevão. Jesus deseja refletir o seu brilho em nossa face hoje. Ele deseja fazer de mim e de você suas testemunhas. A mudança feita pelo Espírito Santo no coração de Estevão foi revelada em suas palavras e fisionomia. Permita que esta mesma mudança alcance o seu coração e o seu exterior brilhará mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Que se cumpra em nossa geração o que foi profetizado. Servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, e sinais e maravilhas seguirão aos crentes. O Grande Conflito, página 612. Oremos, amados. Pai de amor, nosso Criador, louvado seja o Teu nome por mais um sábado. Neste dia queremos de forma especial nos consagrar à oração, ao ministério da palavra e ao serviço aos nossos semelhantes. Enche-nos, Senhor, de Tua graça e poder. Ainda que se levantem acusadores e inimigos contra nós, concede-nos o Espírito Santo e a santa paz que inundou o coração de Estevão e irradiou em seu semblante. Purifica-nos e batiza-nos com Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, cheios de graça e poder. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.